Olá, meu amigo e amiga. Estou entrando no ar numa edição extraordinária para bater um papo com você aqui no nosso Portal do José, nesta noite, e para você que navega pelas madrugas aqui no nosso país e fora do nosso país, para compartilhar uma análise que eu não ia conseguir dormir se eu não fizesse aqui com vocês hoje. Depois de ter assistido a edição do Jornal Nacional, eu fiquei impressionado como é que algo que eu tinha comentado aqui com vocês, que iria acontecer a partir de uma fotografia que foi feita com o presidente da República, lá na Bahia, que foi essa aqui, eu disse para vocês, olha, preparem aí que os editoriais vão vir pesados, né? Taxação dos super ricos, o Lula segurando essa placa aí. E isso que poderia ser apenas uma placa na mão de uma pessoa, no contexto que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, com os movimentos que estão acontecendo no Congresso Nacional, com o esvaziamento dos insanos bolsonaristas que estão ficando cada vez mais perto da cadeia, isso causou uma preocupação muito grande pela perspectiva que esse tipo de posição que o presidente da República começou a adotar poderia repercutir na sociedade. Só que veio depois uma outra coisa, um outro acontecimento. Campanhas nas redes sociais com a utilização de inteligência artificial. Contando mentira? Não. Difamando alguém, difamando é falando alguma mentira sobre alguém, tentando destruir a reputação de alguém? Não. Simplesmente apontando fatos, mostrando as verdades. E as verdades, quando elas atingem o cidadão, elas mudam a cabeça das pessoas. A pessoa nunca mais ela será enganada com alguns fatos, algumas estratégias que são adotadas. E isso está acontecendo aqui no Brasil. Vou chegar até o Jornal Nacional para explicar para vocês o que é que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Em primeiro lugar, as campanhas, né? As campanhas aí que vieram com inteligência artificial, olha só, vocês podem pegar qualquer trecho dessas campanhas e vocês não vão ver nenhuma mentira. É mentira isso, está aqui, ó. Acompanhem. Paga a conta? Vocês! Relaxa, galera. Podem comer e beber à vontade. Reembolso é para isso mesmo, para degustar o suor do povo. 27 Olha só, do que está falando? 27 mil, né? mil é pouco. 27 mil foi o quê? Foi a conta do jantar que foi organizado ali pelo senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, e que ele pediu reembolso. Ou seja, não saiu dinheiro do bolso dele, saiu dinheiro do bolso do povo brasileiro. Então, qual foi a mentira? Está sendo inventada alguma coisa aqui? Então, olha, isso aí é apenas um trecho de uma desses vídeos, né, que estão circulando por aí. A gente pode pegar outro trecho aqui também, né? Vou pegar aqui mais um trechinho aqui. Olha se tem mentira nisso aqui. Bravo do trampo, aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa, e hoje vamos jantar com quem realmente importa, os empresários. Campanha não Quem é que janta com empresário, gente? Tá vendo alguma mentira nisso? se paga sozinha. É bom, cara. É bem feito. Esse comentário aqui é do Samuel Borelli, né, do canal dele. Meus amigos empresários, hoje é sobre vocês. Esquece o povo. A nova lei é simples. Mais lucro para cima e conta de luz cara para baixo. Senhor... Qual é a mentira nisso, gente? Enfim, mas isso mexeu com muitas pessoas que começam a se preocupar que isso vai formando consciências aqui no nosso país, né? Fiquem tranquilos, tá? E pior, né? Isso pode ser só o começo de um processo de formação de consciências, que pode não ser freado. Taxar os ricos? Jamais. Taxar os ricos? Jamais. Está acontecendo isso ou não está acontecendo isso, gente? Quem é que está barrando a taxação de super ricos aqui no Brasil? Quem tem dinheiro tem proteção. Quem paga a conta são os de sempre e ainda batem palma. Vocês ajudam a gente na campanha com publicidade e a gente retribui com isenção e projeto aprovado. Aqui é parceria de sucesso. É o jogo do poder que acontece no Congresso Nacional. O que tem mentira aí? Está se atacando o quê? Está se atacando absolutamente nada. É porque a verdade contundente, ela cria preocupações em quem está lucrando com a alienação do povo, de uma sociedade. E aí o Jornal Nacional, eles fizeram a seguinte cobertura desse fato e vamos desmascarar aqui algumas situações. Vamos lá. Disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional. Campanha nas redes sociais com ataque direto ao Congresso Nacional. Não há um ataque direto ao Congresso Nacional enquanto instituição. Quem fazia isso eram os bolsonaristas. E quando isso acontecia, a Rede Globo de televisão fingia que não estava vendo, né? Aliás, finge que não está vendo até hoje. Está provocando preocupação de políticos e de analistas. Bom, está preocupando políticos e analistas, mas que políticos e que analistas? Quem é que a Rede Globo trouxe, o Jornal Nacional trouxe, para fazer
uma análise equilibrada desse fato que está acontecendo. Vamos ver. E pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. Não tem nenhum vídeo desse que está atacando as instituições, tá? Então, essa abertura já é uma abertura maliciosamente distorcida. Os vídeos começaram a ser publicados na internet após a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso no dia 25 de junho. A derrota foi uma das maiores do governo Lula. No dia 27, o PT publicou em redes sociais um vídeo... Engraçado que eles colocam como derrota do governo Lula. Não é derrota do governo Lula. O que é derrota do governo Lula? É derrota de uma proposta, né? De uma proposta que visa atingir o andar de cima. Bom, segue a matéria. Feito com inteligência artificial. Falando em cobrar mais dos super ricos, o partido disse defender justiça tributária. O vídeo afirmou ainda que imposto é necessário, mas justiça também, e que o governo quer aprovar as mudanças no imposto de renda. Mas, segundo economistas, o aumento do IOF não representa justiça tributária. Pelo contrário, já que o IOF mais alto encarece o crédito e as famílias mais pobres são as mais endividadas. Então, vejam só, aí a Globo pega o Armínio Fraga para dizer que o aumento de IOF no andar de cima vai atingir o pessoal de baixo, o povo, né? E eles colocam quem para dar opinião contra o aumento no IOF? O Armínio Fraga. Mas o Armínio Fraga, ele é dono de uma instituição, uma empresa chamada Gávea Investimentos. Sabe o que a Gávea Investimentos do senhor Armínio Fraga faz? Administra bilhões de bilionários, fortunas pessoais. A especulação que essas pessoas fazem. Não tem ninguém investindo em produção, não. Gente que está ganhando dinheiro com a ciranda financeira aqui no nosso país, que não quer ver nenhum átomo taxado da fortuna deles. Então, eles colocam o Armínio Fraga como fosse uma pessoa totalmente isenta, fosse um analista que não tivesse nenhum vínculo, que estivesse contra, inclusive, a taxação dos seus clientes, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente pouco e de péssima qualidade, péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais... Por que eles não colocam uma pessoa para ter opinião contrária, né? Para o cidadão formar consciência crítica, né? Não, é só a opinião de quem interessa aos endinheirados. Alta e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor fica muito apertado. O governo federal está muito preocupado em prejudicar, em taxar o pobre, né? Causar um efeito contrário no pobre. Então o governo tem essa percepção. Os pobres e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança, está aí ganhando essa taxa de 15%. Então tem uma confusão enorme. Falta, eu diria, um certo entendimento de causa e efeito. No dia 29, a oposição respondeu com um vídeo, também feito por IA, da Federação União Progressista, dos partidos União Brasil e Progressistas, e criticou o discurso do nós contra eles, estimulado pelo PT, segundo a federação. No fim de semana, sem assinatura de nenhum partido, outros vídeos, também produzidos por inteligência artificial, passaram a atacar o Congresso Nacional. Mentira, não está atacando o Congresso Nacional. Veja só como é que a matéria é distorcida, criminosamente distorcida. Fios que se apresentam como militantes de esquerda passaram a compartilhar as publicações alegando que os parlamentares seriam inimigos do povo. O presidente da Câmara, Hugo... Não são todos os parlamentares inimigos do povo. As pessoas estão enxergando exatamente quem é que é inimigo do povo. Mota foi um dos mais atacados. Na segunda-feira, dia 30, o PT divulgou um segundo vídeo do partido, falando em rachar a conta do jeito certo, com super ricos pagando mais. No mesmo dia, numa rede social, o presidente da Câmara, Hugo Mota, reagiu aos ataques, que estariam estimulando uma polarização social. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383... Senhor Hugo, o senhor que é o eles contra nós, é o senhor que representa o que de pior tem no nosso país, que está jogando contra o povo brasileiro. Então não vem com essa conversa fiada, não. Votos de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar... E o senhor não está polarizado politicamente, não?
a polarização social. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. Senhor deputado, isso é uma canalice, tá? O senhor participou de uma entrevista coletiva. Por que o senhor não falou isso antes? Por que o senhor foi fazer a entrevista coletiva? Por que o senhor disse uma coisa e depois de 24 horas, menos de 24 horas, o senhor deu uma rasteira? Então não vê que essa conversa fiada todo mundo já percebeu. Por isso o senhor está incomodado com os vídeos, né? Chamando o senhor de Hugo nem se importa. Dentro de qualquer poder, não pode servir a um partido. Ele tem que servir ao seu país. Ontem, também numa rede social, a ministra de Relações Institucionais e o líder do governo na Câmara pediram à militância que não façam ataques pessoais. Gleice Hoffmann disse que o debate, a divergência... Gente, posição lamentável, não teve ataque pessoal. Os fatos foram colocados. O que tem que ser garantido aí sim é a liberdade das pessoas exercerem a sua crítica, não uma crítica institucional, que até poderia acontecer também. É diferente de um ataque, de uma tentativa de destruição. A Gleice aí tentou dar uma soprada, né, nessa iniciativa dessas pessoas que estão colocando em perspectiva crítica o que acontece no nosso país, mas espero que isso não aconteça não, que as pessoas continuem a fazer vídeos. A política fazem parte da democracia, mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara, deputado... Ô Gleice, Hugo Mota, ele pediu reembolso do jantar, um reembolso de R$27 mil pago pela Câmara. Isso é ataque pessoal quando se critica isso? Hugo Mota, o que repudiou. José Guimarães disse que o presidente Hugo Mota, como qualquer representante em uma democracia plena, tem o direito de defender suas convicções e que a luta do partido não se dirige contra indivíduos, mas em favor de princípios e propostas. Hoje... É claro que a Rede Globo só foi escutar quem está defendendo as posições dela, Rede Globo. Líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, do PT... Gente, aí cabe um parênteses no meio dessa história. Olha só, a extrema-direita atacou muito a Rede Globo, mas não pelo que a Rede Globo representa no papel de alienação da sociedade brasileira e manutenção de um modelo econômico. Não, eles implicavam com a Globo por futrica, porque a Globo mostrava que nós tínhamos no nosso país uma quadrilha, aliás, mostrava muito timidamente, uma quadrilha de batedores de carteiras, de gente desqualificada. Então eles ficavam com raivinha. Mas eles nunca atacaram nevralgicamente as mesmas propostas que a Rede Globo sempre defendeu, e eles também. Tudo aquilo que aconteceu no governo Bolsonaro, privatização da Eletrobras, diminuição de direitos sociais, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, fatiamento da Petrobras, política de congelamento de salário mínimo, tudo isso são propostas que as organizações Globo sempre defenderam. Então, na essência, eles nunca tiveram divergência. Agora, nós do campo progressista, nós fazemos a crítica por aquilo que ela representa na manutenção desse modelo econômico e da pressão que eles fazem para a manutenção desse modelo e a piora desse modelo, contrariamente aos interesses do povo. Negou que qualquer tipo de ataque ao Congresso tenha partido do governo. Qualquer tipo de agressão desse tipo, dessa natureza, é por nós condenado. Não tem da parte nossa, da parte do partido... Olha, é preferível não falar nada, né, Randolph? Ficar passando pano, tentando soprar. Olha, as críticas foram pertinentes. Alguém tem que ter coragem para dizer isso dentro do parlamento, porque todo mundo agora... Vamos fazer força agora para que ninguém faça mais crítica ao Congresso Nacional, aos deputados bandidos, aqueles que estão exercendo um papel contra o povo brasileiro. Então, o embate político tem disso, né? Trabalhadores da parte dos partidos aliados, qualquer intenção de agredir tanto o Congresso quanto os presidentes das casas. O líder da oposição no Senado criticou o presidente Lula e o PT pelas ações. Rogério Marinho, do PL, diz que o governo não... Gente, é uma lenga-lenga e no final ainda eles colocam esse cara aqui falando isso aqui, ó. Olha só, um bolsonarista raiz, olha só o que o cara está dizendo, gente. É muito grave. Está usando inteligência artificial, dinheiro público e uma rede profissional de influenciadores... Dinheiro público? Isso é uma fala bandida, né? Que dinheiro público tem? Tentando dividir o Brasil entre ricos e pobres, colocando a culpa de tudo. O Brasil já tem ricos e pobres e existe essa divisão, senhor deputado. É muito melhor do que a divisão do nosso país entre pessoas no campo da racionalidade e gente insana, como foi o bolsonarismo, né? A gente agora está em outro tipo de divisão.
tudo em quem produz, investe e gera empregos. A Globo só deu voz, gente, a esse tipo de fala. Aí coloca um cientista político na mesma ladainha. Que é responsável pela rigidez tributária. Ele está dizendo, o Lula que é responsável, é isso que ele está dizendo. Então não adianta querer colocar a culpa no Congresso. Discurso todo alinhado, né? Pela rigidez das contas públicas, pelo controle inflacionário de um país, especialmente em regimes presidencialistas. É muito pouco crível que o eleitor mediano responsabilize o legislativo por políticas universais, tipo controle do desemprego, controle inflacionário, controle das contas. Então mas a matéria ela revela o que para nós? Que começou-se a perceber o que está acontecendo em alguns setores aqui no nosso país. O discurso político, as preocupações, o ponto de observação da sociedade está se voltando aonde as coisas acontecem. Nas desigualdades, nos pontos críticos, em quem comanda, quem manipula, quem ilude a sociedade e quem defende interesses dos grupos econômicos mais poderosos aqui no nosso país. Isso que fez o Jornal Nacional, fez essa campanha. Agora, lamentável a posição aí das pessoas do campo progressista, tentando colocar panos quentes nessa história toda para que acabe, né? Eu acho que não tem que acabar, não. Tem que ir para cima mesmo, mostrar mais as verdades. Se isso está funcionando, gente, é hora mesmo da gente esclarecer a sociedade brasileira. Por isso que eu estou fazendo esse encontro com vocês nessa hora. Porque amanhã, nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã, enfim, não ia dar para fazer um papo com vocês, porque eu vou ter a live com Walter Pomar, que será imperdível, e nós vamos repercutir tudo aquilo que você já está, que eu estou comentando aqui com vocês, e mais algumas coisas mais, né? Gente, obrigado mais uma vez. Espero que muitas pessoas assistam aqui nossos programas, nosso papo de hoje nas madrugas, e tenham todos uma boa noite, tá bom? Um grande abraço, tchau.